Pessoal, um tema bem importante, bem polêmico. A gente vai falar um pouquinho das chances, se isso é real ou não. A gente recebeu uma pergunta que é uma preocupação real, que a pergunta é a seguinte: quem toma anticoncepcional tem mais chances de ter AVC? Primeiro a gente vai explicar o que é o AVC e depois a gente vai explicar por que as pacientes que tomam anticoncepcionais têm sim mais chances de ter AVC. E aí, claro, isso não é para a gente causar medo em ninguém, as chances são realmente muito pequenas quando você respeita algumas indicações, algumas contraindicações, na verdade, e existem pílulas diferentes que aumentam ou diminuem esse risco, mas é verdade dizer que todo mundo que toma hormônio via oral tem esse risco aumentado. Vamos entender hoje o que aconteceu, vamos entender um pouco da história do contracepção, e se você gostar do vídeo no finalzinho, a gente queria te pedir muito, por favor, aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações, apertar o botão do like, e se a gente tiver 10 mil likes nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo dançando aqui para mostrar para todo mundo. Puxa a vinheta. Pessoal, seguinte, ó, 10 mil likes, hein? Se tiver 10 mil likes, eu vou gravar um vídeo dançando. Eu não vou gravar, porque eu não gosto de gravar um vídeo dançando. Pessoal, é o seguinte, o que aconteceu com o contraceptivo? Em 1960, e por que a gente voltou a falar um pouco de contracepção? Atualmente, esse ano, né, a gente está falando de 2023, esse vídeo vai sair no finalzinho do ano, não sei se vai, pela nossa programação, quando que vai sair ao certo, mas uma mulher ganhou o prêmio Nobel pela primeira vez na história, então parabéns para as mulheres aí, ganhou o prêmio Nobel sozinha, por todos os estudos dela, era uma professora de Harvard, durante muitos anos professora de Harvard, e um dos grandes livros dela que fez muito sucesso é O Poder da Pílula, The Power of Pill. E ela descreve muito a revolução que a pílula trouxe para a mulher especificamente, para poder engravidar mais tarde, depois de 1960. Então, o que aconteceu em 1960? Uma pílula chamada de Enovide surgiu no mercado em concentrações muito altas, né, 150 de etilil estradiol, que era o hormônio que tinha lá atrás. Hoje a gente ainda tem o mesmo hormônio, mas em concentrações bem mais baixas. Mas depois de 1960, o que aconteceu? As pacientes começaram a tomar pílula, elas poderiam ali escolher engravidar ou não engravidar. E isso trouxe uma série de outros benefícios ao longo do tempo no mercado de trabalho e assim por diante. Tá bom? Então, o advento da pílula foi muito importante na história. A gente pode pôr até umas fotos aqui da história. Eu vou mandar para a Nicole colocar umas fotos bem legais da história da pílula. Acho que a gente tem vídeo só sobre contraceptivo aqui, mas a ideia é que o estrogênio, ele é um hormônio que tem efeito do vaso sanguíneo. A gente brinca também que o corpo inteiro tem receptor de estrogênio. A bexiga tem, o osso tem, o sistema nervoso central tem, todo o corpo tem receptor de estrogênio. E o vaso não é diferente. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas têm estrógeno e progesterona. Dependendo da dosagem do estrógeno, o paciente tem um risco maior de ter o acidente vascular cerebral. Então, o que é o AVC? A paciente que tem ali ou uma trombose na cabeça ou um sangramento. Então, a primeira coisa é, qual que é o principal AVC que está relacionado ao uso de pílula? O AVC isquêmico, ou AVCI, que a gente chama, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Beleza? Bom, respondendo a pergunta do vídeo, então, pílula realmente aumenta o risco de acidente vascular cerebral do ponto de vista isquêmico. O que fazer para mimetizar este risco e quando que esse risco é aceitável? Tá? Quais são os riscos adicionais? Então, escolher uma pílula que tenha dosagens baixas de estrogênio. Então, por exemplo, o Diane 35 tem 35 de etilil estradiol, que a gente fala. Então, tem as pílulas com 35, que são as mais antigas, na verdade já é a segunda geração de pílula. Tem as pílulas que tem 30, né, já tem um pouquinho mais baixo, de etilil estradiol. Tem as pílulas que tem 20 e tem as pílulas que tem 15. É muito pequena a dosagem de algumas situações. Então você pode ali mudar a concentração do hormônio para diminuir bastante este risco. Beleza? A segunda coisa que é importante é se a paciente não tem outros fatores de risco de AVC associados. Quais são eles? Obesidade. Em pacientes obesas, a gente evita usar os hormônios, em hormônios em dose mais altas. Tabagismo é um fator de risco bem mais importante. Só a obesidade e o tabagismo tem um fator de risco maior, por exemplo, do que a própria pílula isolada. Então, realmente é bem importante. Se a paciente é hipertensa ou não, se a paciente tem algum tipo de malformação vascular cerebral, ou seja, a gente coloca numa balança
qual que é o risco intrínseco da paciente e como que a pílula vai aumentar este risco. Na grande maioria das vezes que a gente usa anticoncepcional, a gente usa doses baixas em pacientes jovens, né, em pacientes que têm ali na idade reprodutiva, então entre 16, 15, 16, 17 até 35, 38, 40 anos de idade. Neste período, você pode usar pílula bem tranquilo. Existem categorias do risco, né, de trombose, de AVC para essas pacientes, e se você categorizar ela ali, se ela tiver um risco adicional, você vai escolher algum outro tipo, tá bom? Uma outra coisa importante para falar nesse vídeo, sim, o risco é aumentado, como diminuir o risco? Não associar riscos adicionais, escolher a melhor pílula. E dentro de escolher a melhor contracepção, são possíveis usar outros tipos de contracepção que tem uma concentração hormonal bem menor. Luiz, dá um exemplo. Os DIUs, por exemplo, o DIU hormonal ou o DIU de cobre, nessas pacientes que têm um risco um pouco aumentado para ter AVC. A gente usa com tranquilidade, as categorias ali são liberadas para o uso. De novo, é claro que você não vai pegar uma paciente obesa, hipertensa, que fuma e vai fazer isso também, né? Uma outra coisa, pacientes que já tiveram trombose, principalmente tromboses que não foram explicadas o porquê, ou pacientes que têm trombose na família, as doenças hereditárias ou adquiridas das tromboses, que são as trombofilias hereditárias e as trombofilias adquiridas. Acho que a gente tem vídeo aqui no canal também falando só sobre trombofilias, beleza? Então, não sei se deu para entender para vocês assim, qual é o raciocínio médico para escolher um contraceptivo. Olhar fatores de riscos adicionais, fazer uma anamnese bem feita ali para ver se existem doenças na família ou histórico da paciente que contraindique. Associado a isso, um exame físico para mostrar ali peso, tabagismo, outras informações. Com tudo isso associado, o médico vai escolher um melhor método. Como que eu queria terminar este vídeo? Dizendo que contraceptivo é muito seguro, respeitando essas regras principais, que pequena parte da população tem tudo isso, usar anticoncepcional, os riscos são realmente muito próximos do zero, ali quase desprezíveis em algumas situações. Então você não precisa evitar o uso de contraceptivo para as pacientes que têm todos esses critérios negativos, que não têm um risco adicional, beleza? Mesmo porque gravidez indesejada também pode ser um problema muito grave ali, então você realmente precisa ponderar tudo isso. O que eu faço com essas informações, Luiz? Converse com o seu médico. Todos os vídeos que a gente tem aqui, a gente sempre comenta isso. Fala, olha, eu estou querendo usar uma pílula, como que eu posso evitar esse risco de AVC? Eu não tenho histórico na família, nunca tive trombose. O médico vai te falar umas outras coisas, vai pesquisar algumas coisas e vai te orientar qual que é o seu risco real, vai te mostrar qual que é a incidência desse risco e você vai acabar escolhendo. Então, inúmeras pessoas usam a vida inteira, nunca tem nenhum problema e a pílula trouxe uma série de benefícios contraceptivos no momento onde ela não podia ter filho. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Tem umas notícias aqui que a gente pode também mandar para vocês, mas eu queria agradecer vocês demais aí por mais esse vídeo, o risco de AVC em pacientes que tomam pílula. Um abração, se inscreve no canal. Um abraço, valeu!